Boa noite. Estamos aqui nos preparando para começar a nossa live sobre a pastoral operária, esses 50 anos de resistência, de luta e também de esperança a serviço da classe trabalhadora. Enquanto isso, vamos aguardando os companheiros e as companheiras que vão chegando para participar conosco, para nos assistir. Hoje será um momento muito importante da gente conversar sobre a história da pastoral operária, da gente conversar sobre essa memória rica que rendeu tantos frutos para a igreja, para a sociedade, para as pessoas de modo geral, para a organização da classe trabalhadora, e que nessa semana nós celebramos, comemoramos com muito carinho os 50 anos de toda essa história. Hoje a gente vai reviver um pouco essa história, vai contar um pouco essa história, vamos conversar um pouco sobre essa história com alguns companheiros e algumas companheiras que viveram desde o início dessa caminhada, né? Alguns viveram desde o início a caminhada de construção da pastoral operária. Queremos aqui acolhendo quem já vai chegando, nosso carinho, nosso abraço aí para a companheira Fabrícia, do Secretariado Nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada, essa pastoral que também é grande companheira da pastoral operária, já está aqui nos assistindo. Seja bem-vinda, Fabrícia, toda a equipe da pastoral operária que nos acompanha. É fundamental ter essa companhia de vocês conosco também. Vamos aguardando um minutinho. Enquanto isso, eu vou recitar 2 poemas de uma poesia do companheiro Valdez, da Pastoral Operária da Paraíba. Se vivestes momentos difíceis, nestes 50 anos de história, proporcionaste também maravilhas em ricos momentos e glória, recheados de formação, celebração e união, partilha de pão, alegria e oração, e muita amizade em toda a trajetória. Parabéns por seus 50 anos em defesa da classe trabalhadora. Que tua vivacidade seja eterna, tua formação ainda mais promissora. Deus abençoe teu caminhar para mais outros 50 anos alcançar, sendo classe operária defensora. Eu quero acolher com isso as companheiras que já estão aqui para participar conosco, companheira Luzarina, que é da Pastoral Operária lá de Manaus, que também integra o Colegiado Nacional da Pastoral Operária. Companheira, seja bem-vinda e dê uma boa noite para o nosso povo. Teu microfone, Luza, está fechado ainda. Isso. Boa noite a todos e todas. Vamos conversar daqui a pouco. Também quero acolher aqui a companheira Inácia. Boa noite, trabalhadores, trabalhadoras, companheiro Jardel, companheira Zanira. Estamos aqui com muita alegria, né, com muita satisfação para darmos continuidade a esse trabalho. Boa noite a todos e a todas. Muito bem, obrigado, Inácia. Nós temos ainda o companheiro Raimundo Perilati, da Pastoral Operária de São Paulo, que vai entrar também. Ele está ainda tentando entrar
para a conexão, estamos aguardando. E nós também estávamos prevista a participação presencial aqui do Dom Angélico Sândalo, grande companheiro desde o início da Pastoral Operária. Eu estive lá agora há pouco na casa dele, que a intenção era que essa live fosse transmitida de lá também, para possibilitar a fala dele, mas infelizmente as condições de acesso da internet lá do Angélico não é uma qualidade suficiente para transmitir uma live. Então, nós preferimos gravar o vídeo com o Dom Angélico, e vamos passar aqui o vídeo dele, que está maravilhoso, com a mensagem maravilhosa que ele nos transmitiu, né, de uma forma muito rica, como sempre, Dom Angélico, né, nos transmitindo mensagens muito bonitas, mas infelizmente a transmissão direta com ele não foi possível por conta da internet. Ainda bem que eu consegui chegar a tempo para que pudesse, né, ver as condições que estava a internet, e não conseguindo fazer de lá, consegui gravar, retornei para o Secretariado Nacional da Pastoral Operária e fiz para transmitir daqui mesmo. Eu quero agora convidar o Raimundo para dar uma boa noite para todos nós. Boa noite, Raimundo, seja bem-vindo. Raimundo, liga o teu microfone, por gentileza. O microfone, ele... Alô? Sim, pode falar, estamos te ouvindo. Boa noite, companheiros e companheiras. Estou aqui com vocês com muita alegria. Posso falar? Isso, Raimundo. Nós vamos ainda fazer uma apresentação, depois entra na tua fala, tá bom? Tá bom. Então, eu estou esperando. Boa noite. Ótimo, boa noite. Que maravilha. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, para celebrarmos, para partilhar essa conversa conosco. Então, nós já nos demos aqui uma boa noite, mas eu também quero apresentar melhor as companheiras e o companheiro que vai conversar conosco. A Inácia, que está aqui conosco, é uma companheira da Pastoral Operária de Campina Grande, na Paraíba, que está na Pastoral Operária desde 1986, e é licenciada em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba, é especialista em Economia Popular Solidária pela Universidade de Campina Grande, também especialista em Fé e Política pelo Centro de Formação do Helder Câmara, que é o Centro de Formação em Fé e Política da CNBB, o CEFEP, e atualmente ela é coordenadora da Pastoral Operária em Campina Grande, e também da coordenação do Fórum Estadual da Economia Popular Solidária, né? Aposentada pela Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, e artesã ativa, presente na caminhada, firme, na luta, que vai conversar conosco um pouco sobre a PO e a Economia Popular Solidária, né? Essa interação da PO com a Economia Popular Solidária. Também nós temos a companheira Luzarina Varela, que é uma companheira lá de Manaus, que a gente já apresentou aqui. Ela tem formação na área política, no Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, formação em História de Sindicalismo no Brasil, em História da Revolução, formação na área da Pastoral Operária, é ativista e feminista pelo fim da violência contra a mulher, conselheira municipal dos direitos da mulher, é membro do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, membro também do Movimento de Mulheres Solidárias da Amazonas e do Fórum Estadual de Economia Solidária e também Municipal de Economia Solidária em Manaus e na Amazônia, que é estadual, né? Também ex-metalúrgica
ex-dirigente sindical, e hoje Luzarina compõe a Colegiada Nacional da Pastoral Operária. Acredito que a internet dela deu uma quedinha por lá, mas logo ela volta. E o nosso companheiro Raimundo Perillat, que é um francês que chegou ao Brasil em 68. Ele acha que ele não tem mais sotaque de francês, nós vamos ver na fala. Mora em São Paulo, é um padre casado, trabalhou 10 anos em fábrica, atuou no movimento de oposição sindical metalúrgica, também fez parte desde o início da CUT, da Escola Popular 13 de Maio, e atua hoje ainda com seus mais de 80 anos e com a firmeza, atua na Casa da Solidariedade da Pastoral Operária na região Ipiranga, com formação para companheiros e companheiras, trabalhadores desempregados de modo geral, e também para jovens em preparação da economia popular solidária, né, em preparação do vestibular. E também atua ainda no movimento popular, pelo curso de vida, pela saúde, educação, transporte, tudo que pertence ao movimento de base popular das comunidades. Então, um grande companheiro com uma longa experiência, né? E o Dom Angélico, que está conosco em vídeo, ele foi bispo auxiliar de São Paulo, bem no início da Pastoral Operária, foi designado para ser acompanhar a Pastoral Operária, foi bispo nas regiões de São Miguel, na época que ainda era a região de São Paulo, depois se tornou uma diocese, desmembrando da Arquidiocese de São Paulo, nas regiões Belém e Brasilândia. E depois foi designado bispo, o primeiro bispo da Diocese de Blumenau, em Santa Catarina. E hoje ele mora aqui em São Paulo, continua com a sua firmeza, com seu vigor, que também vai dizer para nós por meio de um vídeo. Eu quero agora, sem mais delongas, dar continuidade, convidando o Raimundo para começar a nossa conversa, porque o Raimundo está desde o início, desde o primeiro embrião da Pastoral Operária, para ele contar um pouco para a gente dessa história. Raimundo, seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria, de novo, por estar participando deste encontro. Antes de falar da Pastoral Operária, eu gostaria de agradecer a Deus por todos os irmãos que participaram desta caminhada de 50 anos, e também relembrar vários companheiros que já nos deixaram, e entre eles gostaria de falar de um companheiro que foi um militante da Pastoral Operária, que é Valdemar Rossi. Se não tivesse falecido, certamente seria ele que ia falar da Pastoral Operária, do resgate da Pastoral Operária. E tantos outros. E também lembrar dois que foram assassinados. O Santos Dias, todo mundo conhece, e mais o padre Gabriel Mer, do Espírito Santo, que foi um companheiro, que foi francês, que a gente morava bem pertinho um do outro. Então, sobre tudo isso, vou começar a falar da Pastoral Operária relembrando uma frase de Carlos Mester, que colocou um povo sem memória e um povo sem história. Por isso, celebrar e resgatar uma caminhada de 50 anos significa avaliar para fortalecer nosso compromisso com a missão da PO na luta da classe trabalhadora. Nos anos 60, a Igreja estava vivendo um momento abençoado. O Concílio Vaticano II, que terminou em 65, igreja, tantas mudanças, tantas renovações, uma igreja povo de Deus. Outro momento importante dos anos 60, a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano em Medellín, concretizando a mensagem
do Vaticano II na realidade de opressão, de desigualdade da América Latina. A palavra-chave, a Igreja da Libertação. Em São Paulo, estávamos vivendo, em 69, muita discussão sobre comunidade de base. A partir de tudo isso, neste clima, nasce, no domingo 18 de outubro de 1970, em todas as igrejas, em todas as comunidades de São Paulo, da Arquidiocese, a missa do salário justo. Os operários clamavam por um salário digno nos dissídios coletivos. Isso no dia 18 de outubro. 4 dias depois, no dia 22 de dezembro, não, de novembro, desculpa, uma boa notícia. Dom Paulo é nomeado arcebispo da Arquidiocese. Ele toma posse no dia 1º de novembro de 70, quer dizer, 50 anos, domingo que vem. Durante toda esta caminhada da pastoral operária, Dom Paulo foi o cardeal dos trabalhadores, sempre presente na pastoral operária, dando apoio, denunciando as torturas, a violência, tornando assim também o apóstolo dos direitos humanos, da justiça e da esperança. Em 71, isto é, ele acabava de assumir, ele denuncia as torturas de duas pessoas bem amigas da região sul, o padre Júlio Vicini e Yara Spadini. Ele fez a visita e constatou que foram torturados. Logo, se comunica às autoridades e decide de escrever uma nota denunciando esta tortura e pedindo para todos os padres colocar esta nota afixada nas portas das igrejas. Também, nesta época, temos que relembrar o trabalho da JOC, da CO, que deixaram toda uma mística, uma experiência que ajudou o caminhar da pastoral operária. Em 71, depois disso, do nascimento da PO, em 4 regiões de São Paulo, nasce grupo de base. Na região sul, de Santa Amaro, na região leste 1, na região Belém, leste 2, São Miguel Paulista, e Osasco. Tinha um grupo de padres operários. Então, esses grupos, animados pela experiência mística da JOC e da CO, que praticavam a revisão de vida, isso ajudou muito esses grupos de base a caminhar, a crescer. No dia 1º de outubro de 72, primeira assembleia, com a presença de Dom Paulo, 34 operários, com padres e religiosas. A coordenação foi assumida pelo Frei Luiz Sartori e o Frei Alamir, da Unicor. O que foi decidido? Uma reflexão sobre a missão da pastoral operária, que é de evangelizar no mundo do trabalho. Aí de mim, se eu não anunciar a palavra de São Paulo. Objetivo geral. Nós conversamos sobre o objetivo geral. A libertação dos operários em todos os seus ambientes de trabalho. Isso foi outubro, desculpa. Em novembro de 72, a segunda assembleia, com Dom Paulo e com Dom Zumbi, Dom Pires, para definir o objetivo específico da PO.
formação de militantes fazendo a revisão de vida à luz do Evangelho, para ser fermento, luz, voz, se engajando no movimento popular e no sindical. Também nasceram, foi decidido organizar duas comissões, uma de formação, para entender melhor o grupo de base, a revisão de vida operária, e outro grupo da comunicação. Nasceu um boletim com o nome Companheiro. Ele foi tão distribuído nas fábricas que a polícia, a repressão, achavam que era uma pessoa. Então, estavam atrás deste companheiro, mas nunca achavam. Então, nós, depois de um certo tempo, mudamos de nome e colocamos Onde está teu irmão? Da campanha da fraternidade. Falando da pastoral operária, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a revisão de vida, que é um momento forte na pedagogia da formação a partir da ação. Ela nos ajuda a crescer como pessoa com consciência de classe na fé em Jesus Cristo, e nossa ferramenta de trabalho, e garante a identidade dos militantes cristãos engajados na luta. Ela nos ajuda a contemplar a ação de Deus na história. A fé não é fuga dos conflitos, mas a superação numa fidelidade a Jesus Cristo e à classe trabalhadora. Em 73, nós, deixa eu ver, estou um pouquinho perdido aqui. Em 73, nós temos, continua o trabalho dos grupos de base, com a coordenação, e temos uma ajuda muito grande de Dom Paulo Evaristo, porque ele, com o jornal O São Paulo, ele escrevia muito sobre a realidade do trabalhador, sobre custo de vida, sobre salário mínimo, cesta básica e tantos outros. E deixava sempre uma mensagem de apoio, de solidariedade. Bom, em 73, com o crescimento dos grupos de base, realizamos um treinamento de militantes para perceber os pontos comuns entre as várias ações do bairro, do sindicato, do local de trabalho. Em janeiro de 74, foi o ano do terror, com Médici. Valdemar e vários outros da oposição sindical foram presos, e nós, da coordenação da região sul, tivemos 4 membros que foram presos. Respira um pouco. Diante desta situação, Dom Paulo convoca uma reunião de todos os coordenadores dos setores da arquidiocese e apresenta um questionário de 15 questões sobre a evangelização no mundo do trabalho. Vejam bem, não dá para ler tudo, mas só 3 perguntas. Qual é a importância que o setor dá para a evangelização no mundo do trabalho? Será que os padres conhecem os problemas vividos pela classe operária? Até que ponto os padres são solidários com seus problemas? Consideramos prioritário uma pastoral operária no setor? O que estamos fazendo de prático para que nós, padres, nos aprofundamos nesse assunto? Para ajudar os trabalhadores a se organizar? Então, veja bem, isso se criou, Dom Paulo criou uma terra fértil para nascer os grupos de base. Também, em 74,
não, melhor, em 75, temos a alegria de acolher Dom Angélico como responsável da pastoral operária. Um grande reforço, um animador, um profeta, um irmão. É pena que não esteja aqui, porque seria uma grande alegria de dar um grande abraço virtual. Então, nesta época, foram nomeados 5 bispos na região, na Arquidiocese de São Paulo. Dom Celso, que, aliás, hoje eu soube que ele está no hospital, então é bom rezar por nosso irmão Dom Celso, que foi o inspirador dos planos de pastoral na Arquidiocese. Vocês sabem, durante 25 anos, foram criados planos de pastorais, votando prioridades. E a pastoral do mundo do trabalho foi sempre presente, sempre presente. Então, o mundo do trabalho, o trabalho, era discutido nas comunidades. Hoje a gente nem escuta mais falar do trabalho. Então, a partir disso, vários grupos de grupo de base nasceram. E por isso que em 80 a gente contava mais de 100 grupos na Arquidiocese. Em 76, assim em 75, Campinas, na cidade de Campinas, nasceu a pastoral operária. Em 76, o padre Agostinho, todo mundo conhece, fez um trabalho bonito de articulação de padres, bispos, militantes, e nasce a Comissão Nacional da Pastoral Operária. Então, já terminou meu tempo, mas para terminar, deixar só falar dos Santos Dias, que participou desde 71, 72, da Pastoral Operária, que era o companheiro, um exemplo de companheiro tranquilo, que visita os grupos, como, aliás, Valdemar Rossi. Então, eu deixo isso por enquanto, posso continuar depois responder às perguntas. Muito obrigado, até breve. O Lu. Obrigado, Raimundo. Muito obrigado por nos fortalecer, nos animar com esses primórdios da história, dessa história bonita, e que bonita e sofrida ao mesmo tempo, mas encorajadora e animadora. Queremos acolher a todos que estão também aí deixando seus comentários aí dos lados, né? O nosso companheiro Edson, do Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo, seja bem-vindo. E agora, nessa caminhada toda, nós tivemos homens e mulheres muito envolvidos na pastoral operária, muito envolvidos com a luta sindical. Eu passo agora para a companheira Luzarina, para falar um pouquinho para a gente dessa experiência da pastoral operária e dessa militância da pastoral operária com o movimento sindical, com o movimento popular. Boa noite a todos e todas de novo. É muito bom estar aqui e nessa caminhada de pastoral operária. Bem, aqui no estado do Amazonas, com a implantação da Zona Franca de Manaus na década de 60, começa o nosso operariado muito jovem. Pessoas vindo do interior com a propaganda do governo federal atrás da Zona Franca, e isso começa junto também a luta por moradia. Muito interessante, porque essas pessoas saíram do interior para vir para a capital, trabalhar nas fábricas do distrito industrial, e não tinham onde morar. E, ao mesmo tempo, esses trabalhadores jovens, os nossos trabalhadores da época, da década de 70, eram operariado de 12, não tinham ECA, de 12 a 25 anos de idade. Essa era
média de idade dos nossos operários. E com a implantação da Zona Franca, a CLT não era respeitada. Então, esses trabalhadores, eles começam na década de 70, através das SEBs, né, da Igreja Católica, começam a se organizar em grupo de fábricas, né, no chão de fábrica, se elegendo na CIPA, e esses operários tiveram muito apoio da Igreja Católica. Vocês não imaginam, enquanto em São Paulo os trabalhadores já tinham toda uma caminhada de conquista, aqui no Amazonas os trabalhadores não tinham nada. O salário, as funções, a disparidade salarial enorme, as mulheres maior ainda com essa disparidade salarial, e começou as formações através dos grupos de base da Igreja Católica. Esses trabalhadores e trabalhadoras, que a maioria era a mulher, eram os metalúrgicos, eram os vidreiros, eram os plásticos, eram os químicos, eram os relojoeiros, as fábricas de brinquedo, tudo isso foi implantado com a Zona Franca de Manaus. E passa a década de 70 toda nas formações, até que 1979 tem o primeiro congresso de trabalhadores leigos e leigas, e em janeiro de 79 é fundada a Pastoral Operária por professores, estudantes universitários e metalúrgicos e outros operários. Com a fundação da Pastoral Operária, esses trabalhadores têm mais apoio para se organizar nas fábricas e continuar a sua luta para a tomada dos sindicatos, porque desde 79 que eles tentavam fazer uma chapa de oposição e não conseguiam, porque não tinham informações, porque não conheciam o estatuto do sindicato, e eles conseguem colocar na chapa do Pelego uma companheira que já foi, que foi muito importante nessa luta. O nome dela era Celia Aquino. Ela trabalhava na Spring. E ela consegue entrar na chapa do Pelego, que era o Chiquinho. Ele estava mais de 20 anos na direção do sindicato como presidente. E essa companheira foi de fundamental para a luta dos trabalhadores no estado do Amazonas, porque ela conseguiu todas as informações, que eles conseguiram se organizar com o apoio da Pastoral Operária, de alguns professores universitários, e formaram a chapa de oposição Puxirum, que ganharam o Sindicato dos Metalúrgicos em 1984. E, a partir daí, os trabalhadores, não só mais os metalúrgicos, mas também a tomada dos sindicatos dos Pelego e a fundação de outros sindicatos de categorias que ainda não tinham sindicato, mas o sindicato dos comerciários, o sindicato da construção civil, o sindicato dos trabalhadores em telecomunicação, já existia a Associação dos Professores, que era a PPAM, que hoje é o CITEAM, e esse movimento sindical do Amazonas, assim, muito jovem, e também apoio para fundação e tomada de sindicatos rurais. Esses jovens, eles se misturam na luta pela terra, por moradia em Manaus, que era um operariado muito jovem, como com as suas famílias, às vezes o salário era só daquele jovem na família, e também lutando por moradia. E a tomada das associações de moradores, surge o movimento de mulheres também, e até que 1985 esses trabalhadores fazem sua primeira greve, um operariado muito jovem, mas que parou Manaus toda. E daí, categorias que não eram nem metalúrgica pararam junto no Distrito Industrial, né? E o engraçado é que na oposição sindical,
a maioria dos trabalhadores que participaram da oposição, que organizaram, que pensaram essa oposição, que fizeram as formações na pastoral operária, não conseguiram entrar na chapa, porque foram descobertos e todos foram, a maioria foi demitido. Foi muito poucos que ficou, que era, inclusive, a companheira Gorete, foi uma das que não conseguiu entrar na chapa de oposição para ir para a direção do sindicato, porque foi demitida, foi descoberta que ela fazia parte da oposição e foi demitida antes da eleição do Sindicato dos Metalúrgicos. Mas o movimento era junto. As associações de moradores, as ocupações de terra, até porque esses operários, com salário decente, por condições de trabalho, moravam nessas ocupações. Então, o trabalho tinha que ser conjunto, ao mesmo tempo que esses trabalhadores lutavam por uma condição digna de trabalho, por uma condição de salário, eles também lutavam por uma moradia decente, por infraestrutura no bairro, por saúde, por educação, por energia elétrica, por água encanada, por esgoto. Então, a luta do operário amazonense ela foi muito além só da luta por salário, porque ela era conjunta. Tanto é que esses mesmos operários que fundaram a Pastoral Operária no estado do Amazonas fundaram o Partido dos Trabalhadores, fundaram a Central Única dos Trabalhadores e alguns eram do PCdoB que estava clandestino. E outros eram só os religiosos, né? Na Pastoral Operária, o religioso que animava esse pessoal, esse jovem que dava vida a essa luta junto com eles, era o Padre Renato. E uma outra pessoa muito importante na vida desses operários foi também a professora Marlene Pardo. Ela é do Rio Grande do Sul, hoje ela mora, acho que em Santa Maria, mas foi uma das que assessorou, que mais deu formação. Se você pergunta para os operários que ainda são vivos dessa época, todos, é uma pessoa que eles não esquecem, é a professora Marlene Pardo. Então, a Pastoral Operária, em Manaus, ela teve toda essa importância e tem, até hoje. De mestrado, de doutorado, sempre quando querem pesquisar sobre a luta dos trabalhadores em Manaus, é na Pastoral Operária que os estudantes, professores, mestre, doutor, vêm pesquisar com a gente. Nós temos vários livros que professores lançaram das suas teses de mestrado e de doutorado, e isso é esse reconhecimento desse operariado, né? Esses operários conseguiram, em 90, eleger um deputado federal metalúrgico, que foi o primeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Ricardo Moraes, e fruto de toda essa luta, né? E então, a luta do operariado amazonense é dessa maneira, ela acaba se misturando. A Pastoral Operária da Arquidiocese de Manaus, mas que também esses mesmos operários fundam um partido político, fundam uma central sindical, junto com os trabalhadores rurais, que aí era a CPT, que também assessorava, a Pastoral Operária ela sempre teve uma grande parceria com a CPT, e era muito isso. E também nas ocupações de terra, uma outra religiosa muito importante para nós, a irmã Helena, que era quem estava na linha de frente das ocupações de terra. Mas nós temos muitos ex-metalúrgicos que não conseguiram entrar no sindicato e não conseguiram mais trabalho nas indústrias de Manaus, porque ficaram numa lista que eles tinham, né? Então é muito isso. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, Jardel, ou já passou? Jardel, quanto tempo eu tenho? Pode, se tu puder ir concluindo,
depois tem... E hoje, daí, a partir da década de 90, o sindicato começou o movimento sindical, como em todo o Brasil, entrou num retrocesso. Os operários não conseguiram mais ter mais aquela luta que tiveram na década de 70, 80, e hoje nós vivemos muito um sindicalismo de resultado, nas negociações, as lutas são muito poucas, e vimos aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e nós, trabalhadores, não fomos para a rua, não conseguimos brecar no Congresso Nacional toda a retirada de direito que tivemos, de tudo que foi conquistado ao longo dessas lutas. Então, o movimento sindical hoje, né, e tudo que a gente lutou, nós temos que lutar tudo de novo para conquistar o que já tínhamos, que muita coisa foi tirada de nós. Então, essa o movimento sindical hoje no Brasil, mas no Amazonas, a pastoral operária foi, assim, a importância na vida dos trabalhadores, da sociedade, porque era essa luta que a gente fazia junto, no bairro e na fábrica. Do mesmo jeito que lutávamos por melhores salários, lutávamos por melhores condições de moradia, por melhores condições de transporte. Greve de ônibus, os ônibus quebrados, e era muito isso, e a pastoral operária sempre esteve junto. Eu não sei se já acabou meu tempo, Jardel. Oi, Jardel. Meu Deus. Jardel, eu não estou ouvindo. Ok, Luzarina. Ai, meu Deus, que houve? Eu não estou ouvindo. Jardel, eu não estou te ouvindo. Estamos te ouvindo ainda, viu? Pode falar. Meu Deus do céu, que houve? Acho que a Luzarina teve uma dificuldade agora na conexão, que ela não está conseguindo ouvir. Lá, constantemente, a internet estava instável, ela entrava e saía ao mesmo tempo, mas depois ela retoma novamente para dar continuidade e concluir a fala também. Nós ainda temos a Inácia para conversar conosco nessa mesma onda de representação, de atuação, de como a PO tem atuado, né, no movimento popular, na economia solidária, né, que tem sido esse momento, essa presença significativa, né? Nós sempre falamos que a PO é presença da igreja junto à classe trabalhadora e presença da classe trabalhadora na igreja. E a fala do Raimundo nos mostra muito, muito firme isso. Depois ainda temos o companheiro Dom Angélico, que gravou um vídeo agora no finalzinho da tarde para conversar conosco. Cássia, teu tempo agora. Boa noite a todos e a todas novamente. E eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre o envolvimento da economia solidária e a pastoral operária, ou seja, a pastoral operária na economia solidária. A economia solidária, no Brasil, ela se organizou há pouco tempo, ela é novinha, ela tem 20 anos. Na década de 90, tivemos uma crise, muitas dificuldades para os trabalhadores, trabalhadoras, até a Luzarina já citou isso na fala dela, né? E nós tivemos, em 2001, o Fórum Social Mundial. Esse Fórum Social, ele veio
fazer um apanhado da situação que a gente estava vivendo naquele momento. E o Fórum Social, ele vem com o tema Um Outro Mundo é Possível. Neste fórum, nós tivemos um francês que veio aqui ao fórum e desenvolveu uma oficina com o tema Uma Outra Economia é Possível, ou seja, sobre economia solidária. E daí parte as perspectivas de termos depois o Fórum Social, é o Fórum Nacional de Economia Solidária. Nós, da Pastoral Operária, que não paramos e que estamos sempre na ativa, mesmo antes de tudo isso, né, nós já estávamos com iniciativas de economia solidária. As nossas bases estavam agindo devido à necessidade dos trabalhadores, né, ter o seu sustento. Então, em 2004, nós realizamos 2 encontros nacionais para a revitalização dos trabalhadores. Os trabalhadores estavam muito desanimados. E a nossa militância precisava de animação. E o tema de um deles, que foi a cultura do trabalho, eu tive a oportunidade de participar nesse momento, com perspectivas de fazer enfrentamento ao capitalismo. Precisavam de uma nova cultura do trabalho. E aí surge a união, a organização, que a gente já tinha muitas iniciativas de economia solidária na Pastoral Operária, por algumas regiões do país. O norte, que nós não podemos deixar de lembrar do Gagé Mulher, que vem desde essa época, que começou a se organizar através do fórum lá em Manaus, e deu continuidade ao Gagé Mulher 1, Gagé Mulher 2, Gagé Mulher 3, e a luta continuou. No Nordeste, nós tínhamos, na época, 8 estados que tinha pastoral operária. Só não tínhamos pastoral operária naquela época em Aracaju, né, que era lá a capital, perto lá de Alagoas, onde em Maceió nós tínhamos pastoral operária, e todos os outros estados do Nordeste. E essa pastoral operária foi se organizando e foi desenvolvendo iniciativas de economia solidária, associações, cooperativas. Nós tivemos no Maranhão, em Bacabal e em Imperatriz. Tempo é pouco, não dá para a gente definir tudo, mas a gente vai lembrando dentro dessa história. Na Paraíba, nós tivemos em Guarabira, tivemos em Campina Grande várias experiências de economia solidária, em planificação, em serviços da construção civil, em educação de jovens e adultos. Em João Pessoa, a Servir, que já foi se organizando. E daí nós vamos pelos outros estados. Não podemos esquecer do Rio Grande do Norte, que com a rede Chique Chique, que juntou vários empreendimentos e até hoje é muito forte, com um ponto fixo no centro de Mossoró. Quem conhece a economia solidária naquela região sabe. E aí nós temos várias experiências no Nordeste. Mas eu quero me deter ao Piauí, porque o Piauí teve um desenvolvimento de muitos empreendimentos da economia solidária. E lá nós tivemos a oportunidade, na década de 90, de realizar um Nordestão de trabalhadores e trabalhadoras, que reunimos 400 trabalhadores de todos os estados do Nordeste, onde tinha pastoral operária,
para apresentar suas iniciativas de economia solidária e para conhecer aquela realidade lá em Teresina. E lá foram muitas oficinas, e cada oficina teve a oportunidade de visitar um empreendimento de economia solidária diferente. Em cerâmica, em artesanatos de bolsas, de roupas, são vários. E lá também nós fomos, assim, aprender também que a comercialização solidária estava bem organizada para aquele início, e que lá eles tinham um pacto de só comprar nos empreendimentos de economia solidária, que era para fortalecer a comercialização solidária em rede. E assim, no Ceará não era diferente, como não é até hoje. A economia solidária no Ceará se desenvolveu muito, né? E a gente tem 2 pontos fortes, que é o artesanato e as associações, as cooperativas de costureiras. E para os homens surgiu essas outras iniciativas, que foi planificação, foi educação de jovens e adultos, como eu já citei, e outros. Saindo da região Nordeste, nós fomos para as outras regiões. A região Sul, muito forte, era exemplo até para nós do Nordeste, que lá eram muitas cooperativas, eram muitos empreendimentos. Vou citar aqui no Paraná, né, Curitiba, Ponta Grossa, União da Vitória, Campo Largo, Guarapuava. Lá tinham muitos empreendimentos. E lá até feiras solidárias nós já tínhamos, né, com esses empreendimentos. Eram muitos. No Rio Grande do Sul, também a economia solidária se desenvolveu muito, tínhamos muitas iniciativas, pois só em Pelotas nós tínhamos 11 grupos naquela época. E Capão do Leão, Cachoeira do Sul, e por aí vai. Então, eram muitos empreendimentos, nós não parávamos, íamos nos comunicando, promovendo feiras. A base, como eu disse, tanto lá no Sul como aqui, era artesanato e a produção de costuras, né, de roupas, mas aí tinham outros também, que era o pessoal das fábricas, que naquele período ia se desativando, os trabalhadores iam assumindo. Era uma luta muito grande da economia solidária pastoral operária. No Sudeste, não era diferente. No Sudeste também foi um desenvolvimento muito grande. Em São Paulo, nós tínhamos 11 grupos de economia solidária, podemos destacar aqui, Diadema, Campinas. Em Campinas foi até organizado um restaurante popular, né? E vou destacar aqui também, vou ressaltar, a campanha da fraternidade de 99, Sem Trabalho Por Quê? Veio suscitar muito essa realidade. Então, no nosso envolvimento da pastoral operária com a economia solidária, nós tivemos esse momento. Depois, nós tivemos um momento muito forte. Não posso esquecer, desculpem, eu ia esquecendo de Minas Gerais. Minas Gerais foi um grande desenvolvimento naquela época dos empreendimentos de economia solidária. Tínhamos 16 grupos em várias cidades. Betim, Bocaiúva, Buritizeiro, Cataguases, Ipiranga, Uberlândia, Ouro Preto. Eram muitas experiências, porque não dá para a gente contar tudo aqui. Outra oportunidade, todo mundo vai vendo essas experiências. E o movimento de economia solidária na pastoral operária se fortaleceu. Se preparando para um bom tempo. Eu vou juntar aqui, entre 2003 e 2016, tivemos um bom tempo para a economia solidária. E aí tivemos encontro nacional, coordenação nacional orientou que nós, que tínhamos experiências de economia solidárias na pastoral operária, procurássemos os fóruns regionais e os fóruns estaduais
nas nossas localidades. E assim fomos fazendo. Surgiu, como eu já falei antes, a expectativa, e aí surgiu mesmo o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, os fóruns estaduais, os fóruns regionais, e nós tivemos, assim, um envolvimento muito bom, tivemos oportunidade de participar das formações, dos projetos, que através desses fóruns, que com muita organização conseguimos também a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que veio nos apoiar, tivemos oportunidades de participar de mostras pedagógicas, de mostras solidárias, desculpem aí a professora, até em Brasília, Encontro Nacional, em Salvador, no Nordeste, mostra nacional, e também nas universidades, que começaram a nos apoiar da formação com as incubadoras. Aqui na Paraíba, que através da minha experiência, nós temos a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba, todas e as outras diversas que nos apoiam. Então, esse foi um tempo favorável que nós chamamos. E aí, eu vou falar um pouco da minha experiência, porque a minha experiência aqui em Campina Grande, da Pastoral Operária de Campina Grande, eu faço parte da Pastoral Operária desde 1986, como já Adel falou, e o meu envolvimento na economia solidária ele foi se dando e foi participando. Formamos um grupo de artesãs informal e nos vinculamos ao fórum regional e fórum estadual. E daí nós tivemos a oportunidade de receber todas essas formações e participação em projetos. Tanto nos fóruns como nas universidades, onde eu tive a oportunidade também de fazer vários cursos, fiz até especialização em economia solidária pela UFCG. Lá, hoje, nós temos um ponto fixo, participamos de um ponto fixo de artesanato, economia solidária na UFCG, e participamos de um ponto fixo também na Vila do Artesão. A Vila do Artesão, aqui em Campina Grande, é administrada pela prefeitura, e temos 77 lojas, né, chamamos de chalés, e temos um para economia solidária, especificamente. Os grupos de economia solidária comercializam nesse chalé. Então, para a gente também ver que é muito importante a gente estar também ligada ao poder público. Eles têm obrigação com a economia. Então, as prefeituras, o Estado da Paraíba hoje tem a Secretaria Estadual de Economia Solidária. Por quê? Porque nosso administrador anterior, ele sustentou aquele tempo favorável, que veio até 2016. Fez frente e, até hoje, os seus sucessores estão aí também, estão nos apoiando. E eu ainda continuo também e faço parte hoje do Fórum Estadual, coordenação do Fórum Estadual de Economia Solidária. Eu quero, assim, concluir assim, a minha fala com esses 3 pontos que eu falei, que foram aquele momento que a gente, como se diz do popular, aqui no Nordeste, peitou mesmo a economia solidária, a necessidade tivemos apoio da coordenação nacional, que nunca nos abandonou, sempre nos apoiou e nos acompanhou, todos os coordenadores. Tivemos esse momento do bom tempo, que foi formação, e agora nós temos um tempo desfavorável. Sabemos que, como também a Luzarina falou, no geral, esse tempo desfavorável, mas não podemos nos amedrontar. Nós temos que continuar lutando, temos que continuar nos organizando, medida que puder, reivindicando e continuando a economia solidária na pastoral
operária, sim, com muita garra. Assim eu concluo minha fala. Muito bem, obrigado, Inácia. Quanta contribuição da Pastoral Operária para a economia solidária, para as trabalhadoras e trabalhadores, assim como a Luzarina também trouxe, quanta contribuição da Pastoral Operária para a formação do movimento sindical em muitos lugares, né, nos comentários, várias pessoas também já colocaram, né, da contribuição que foi a Pastoral Operária para a organização do movimento sindical em muitos lugares, né, lugares onde ainda tinha dificuldade, enfim. Então, tem esse papel fundamental de ser realmente fermento na massa. Agora, eu vou projetar para vocês o vídeo com a fala do Dom Angélico Sandro, e peço bastante atenção, peço que melhore o volume do som de vocês, porque como é vídeo, a tendência é ficar um pouco mais baixo, e o vídeo foi gravado também pelo celular, não deu tempo a gente fazer uma edição para melhorar, tirar ruídos de fundo, enfim, mas está uma mensagem clara e muito bonita, muito rica também para a gente acompanhar. Peço a compreensão e começa a projeção aqui. É uma alegria e honra para mim poder, nos 50 anos da Pastoral Operária, poder testemunhar a minha vivência neste providencial movimento pastoral da Igreja no mundo do trabalhador, do operário, da operária. Sou filho de um trabalhador. Meu pai era trabalhador rural, nunca possuiu terra. Depois foi para a cidade, onde foi ser metalúrgico. E eu herdei, então, esse amor, esse compromisso para com a classe trabalhadora. E em São Paulo, marcantemente em São Paulo, porque também em Ribeirão Preto, já tinha trabalhado com os trabalhadores, com os operários e trabalhadoras, na periferia daquela cidade. Em São Paulo também, eu tive a graça de entrar em contato com militantes valorosos da Pastoral Operária. Eu cometo até uma certa injustiça em citando somente alguns, mas esses me acompanharam muito de perto. Valdemar Rossi, Santo Dias, Raimundo Perilá e tantos outros, que formamos realmente uma equipe com o apoio de D. Paulo Evaristo, cardeal arcebispo de São Paulo. Nós formamos uma equipe a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras. Foram anos de muita luta, era o ano de chumbo, o tempo de chumbo da ditadura militar, de maneira particularmente especial. Então, quanta resistência, quanto formarmos trabalhadores e trabalhadoras para que, imersos no ambiente de trabalho, nas periferias, nas comunidades eclesiais de base, nos sindicatos, nos movimentos populares, pudessem levar o fermento do Evangelho. E as nossas reuniões, tanto da coordenação arquidiocesana, quanto nas regiões episcopais, elas foram norteadas pelo método ver, julgar e agir. Ver a realidade do mundo do trabalho, que todos nós sabemos era triste e continua profundamente lamentável. Não é somente por causa da pandemia, esse flagelo que atinge a humanidade, mas há também a pandemia da injustiça social, de um sistema capitalista liberal
E não me acusem, como fazem constantemente, de comunista. Não. Temos o Evangelho de Jesus. Temos o testemunho de Jesus. E, então, a gente, no seguimento de Jesus, agarramos para valer a mensagem dele. Deus é nosso Pai. E, portanto, somos todos irmãos. E se somos irmãos, precisamos nos amar. E aí, então, as nossas reuniões, as nossas organizações sempre visaram, a partir do tríplice, ver a realidade, que é marcada por enormes injustiças. Foi no passado e continua no presente também. Não tem cabimento, por exemplo, que os marajás da República que estão aí aos milhares no Brasil, eles tenham salários, vencimentos, mordomias que atingem quase 100 mil na soma total. Quanto o salário mínimo, quando tem o salário mínimo ainda, é uma miséria. Então, ver a realidade e julgar esta realidade. Julgar a realidade com a doutrina social da Igreja, julgar a realidade com o Evangelho de Jesus, o testemunho de Jesus trabalhador, que sempre nos eletrizou no trabalho da pastoral operária. E a gente, a nossa ação sempre foi de fermento, de pequena semente, na grande realidade. Então, repito e insisto, nas comunidades, nas periferias, nos sindicatos, nos movimentos populares, pastoral operária, dando a sua contribuição e a sua colaboração. Foram tempos árduos, foram tempos difíceis. Quantas vezes, Dom Paulo Evaristo nos animava. Inclusive com ele, eu fui ao IML, Instituto Médico Legal, porque nos disseram: o Santo Dias foi alvejado pela polícia quando estava defendendo direitos dos trabalhadores. Nós rumamos para lá, naquele grande salão, entre os corpos nus nas banquetas, o corpo do companheiro Santo Dias, da nossa querida pastoral operária. Estava nu, peito varado pela bala. Eu nunca vi o corpo de Jesus tão de perto quanto naquele momento. O corpo de Jesus foi varado pela lança do soldado. O corpo do líder da pastoral operária, militante da pastoral operária, pela bala assassina da repressão. Em São Paulo, então, sempre a nos dizer: confiança, vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre. Foram 50 anos abençoados, de luta, de presença ativa, mas eu não gosto simplesmente de ficar vendo o passado, não. É preciso que todo este vigor nos acompanhe no presente. Temos ainda aí, graças a Deus, a pastoral operária. Mas o quanto, convenhamos, nesse tempo em que temos um Papa maravilhoso como o Papa Francisco, dando-nos, inclusive, nos últimos dias, praticamente, uma encíclica monumental, Todos Irmãos, em que ele fala que nós precisamos ter fome e sede de justiça. E a Igreja se voltar cada vez mais para um apoio sério, decidido às pastorais sociais. E entre essas pastorais, a pastoral operária, que precisa, aos 50 anos, reviver de novo. É preciso que a gente tenha esse dinamismo. Eu conheci o Padre Kardec, fundador da JOC, grande inspirador e batalhador. E ele sempre recomendava aos trabalhadores esperança, alegria e serem realmente
fermentos na massa. Precisamos continuar a formar militantes e homens e mulheres, leigos e leigas, para que continuem realmente a ser fermento evangélico de transformação, de libertação dos trabalhadores nas periferias, nos movimentos populares, nos sindicatos, onde quer que haja realmente gente e onde haja injustiça, precisamos ter militantes de Jesus com fome e sede de justiça, sabendo que, como no passado, também no presente e no futuro, haverá incompreensões e perseguições. Jesus já nos adverte dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. Bem-aventurados sereis quando, mentindo, disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa nos céus. E Jesus diz: vocês são sal da terra e não podem perder o vigor. São luz do mundo. Precisamos iluminar. Essa é a minha mensagem de amor, de esperança e de profunda gratidão a Deus pela vivência que eu tive durante longos anos do meu ministério e ainda continuo tendo, pouco à distância hoje, de trabalhadores e trabalhadoras, militantes da pastoral operária, padres que deram tempo precioso da sua vida a acompanhar com zelo, com dinamismo e entusiasmo a pastoral operária. Que Deus abençoe a todos os militantes desta abençoada pastoral na comemoração dos 50 anos de existência, de militância entre nós. E unidos cada vez mais, vamos organizadamente sair às ruas, usar dos meios modernos de comunicação, dizendo como nós dissemos nos tempos da ditadura militar: o povo unido jamais será vencido. Jesus, trabalhador, abençoe a toda a pastoral operária. Que maravilha, que conversa gostosa que foi poder dialogar com o Dom Angélico nessa tarde e poder fazer, né, ouvir dele essas palavras, ouvir dele esse carinho que ele tem com a pastoral operária, esse carinho que ele tem com os trabalhadores, esse carinho que ele tem com a história, né, e que é uma história marcada pela palavra de Deus, o encharcamento dessa palavra de Deus. E nessa história toda nós percebemos esse encorajamento, essa força, essa coragem de assumir de fato a palavra de Deus na vida, assumir de fato o evangelho na própria vida, na história e caminhar com ele. O vídeo aparece muitos ruídos, né? O Dom Angélico mora numa comunidade bem popular, que tem uma quadra de futebol com muitos adolescentes e jovens que estavam jogando nesse momento, tem uma oficina do lado em que trabalhadores estavam ali batendo ferro, né? Tem ônibus passando, então, mas a mensagem dele pegou muito, muito forte para a gente, e amanhã ele vai assistir o vídeo que nós vamos colocar no YouTube, mandarei o link para ele, então Raimundo, Inácia, também Luzarina, podem também deixar o abraço, e nós deixamos aqui em nome da Pastoral Operária o nosso grande abraço ao Dom Angélico por essa grande contribuição que ele nos deu, por acompanhar a Pastoral Operária desde o início e continuar acompanhando. E por palavras fortes e firmes que ele nos coloca, né, de nos ajudar a entender de que é preciso que esse mesmo vigor do passado, mesmo com tanta perseguição, como o Raimundo colocou, a Luzarina colocou isso, né, o próprio Dom Angélico fala, né, do ponto
forte que foi o martírio de Santo Dias, né? Inclusive ele traz isso muito forte, né? Nunca tive tão próximo do Cristo, do corpo do Cristo, como naquele momento. E, de fato, quando Jesus diz que quando os pequeninos sofrem, sou eu que sofro junto, quando fizeste a um desses pequeninos, é a mim que fizeste também. Então, ali estava também o corpo de Cristo, traçado pela bala de um Estado genocida, né, de um Estado que hoje a gente vê algumas situações muito semelhantes. Mas esse vigor que nos fez enfrentar aquele momento é também o mesmo vigor que tem que nos fazer enfrentar outros momentos, né, outras realidades, enfrentar o agora, né, enfrentar essas circunstâncias, essas condições que nós vivemos agora com a nossa realidade, com a classe trabalhadora. Também o Raimundo coloca muito forte, né, mesmo diante disso, os companheiros e companheiras permaneciam firmes, né? A Luzarina nos coloca que, nesse momento, a gente encontra tanto o movimento sindical quanto o movimento popular com fragilidades, com dificuldades, né, de mobilizar, de ir para a rua. E o Dom Angélico termina falando assim, precisamos ir para a rua, claro, que quando passar um pouco a pandemia, mas o nosso lugar tem que ser também, de fato, nas ruas, para lutar contra, né? Já passou demais, a boiada já passou demais por cima da classe trabalhadora, né? Já passou demais com a reforma trabalhista, com a terceirização irrestrita, com a reforma da Previdência, e agora aproveitou-se da pandemia para passar muitas coisas, e agora essa nova proposta de privatização das unidades básicas de saúde, né? Enfim, isso é começar a privatizar o SUS de um modo geral e impactar diretamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão lá na comunidade. Vocês se identificaram uma parte na fala do Dom Angélico e isso. Pastoral Operária são trabalhadoras e trabalhadores formados, organizados, militantes, presentes, atuando na comunidade, no mundo do trabalho, né, no dia a dia da vida do povo, de um modo geral. Mas como o nosso tempo não é muito, eu gostaria de devolver aqui a palavra para as companheiras e o companheiro Raimundo, para deixar uma mensagem final, complementar alguma coisa dessa fala que gostariam ainda de trazer, né, que ficou aí, que lembrou depois, e depois, em seguida, deixar uma mensagem final. Nós já estamos a 1h e pouquinho da nossa conversa, então isso é bem importante, a gente ir concluindo para não ficar muito extenso, né? Lembrando que essa semana que nós estamos celebrando a semana dos 50 anos da PO, ela continua, ainda vamos passar depois a programação de sexta-feira, do dia em que também consideramos a memória do martírio do companheiro Santo Dias. Raimundo, posso devolver a palavra para ti, para também trazer a tua mensagem, algum complemento, aquilo que você ainda gostaria de trazer? Enquanto isso, o Raimundo tem uma assistente muito boa lá que ajuda ele, muito bem. Muito obrigado você que está aí de apoio técnico para o companheiro Raimundo. Bom, eu gostaria de deixar uma pergunta. Não sei se vocês vão estar de acordo, mas o que vou falar é para ser discutido, pensado e ver o que é melhor para a continuidade da missão da pastoral operária. Estamos nos definindo como pastoral operária. Mas onde estão os operários hoje? Quantos operários estão neste momento na pastoral operária? Então, devíamos pensar para nos definir por aquilo que nós somos hoje. Mudou a realidade.
E mudou ainda mais com a pandemia que estamos vivendo. Então, para ser reconhecido, para ser aceito mais, temos que pensar talvez a um outro nome. Eu gosto da pastoral operária, estou apaixonado, mas temos que ser conscientes que neste momento, para atrair para o desenvolvimento, estou falando da prática, vou dar um exemplo. Estava acompanhando um grupo de trabalhadores domésticas e eu falei, bom, vamos nos chamar como grupo de pastoral operária. Elas me falam, mas nós não somos operários, somos trabalhadoras. Então, a partir disso, sempre qu'on coloca, diante, sobretudo neste momento do trabalho informal, dos desempregados, devíamos pensar um outro nome, sem mudar a missão. A missão continua, ela é permanente, os princípios são permanentes. Não estou discutindo isso. Estou discutindo um nome que corresponde àquilo que somos hoje, depois de 50 anos, para dar continuidade à nossa missão. Deu para me entender? Isso para pensar, para trocar ideias e para ver o que é melhor para a caminhada da pastoral operária. Para terminar, quero deixar esta mensagem. Construamos grupos de base vivos, participantes que anunciam uma sociedade igualitária, justa, solidária, cujo centro da vida é a pessoa e não o capital. Sejamos militantes missionários, apaixonados pelo projeto de Jesus no meio da classe trabalhadora, dos excluídos, dos desempregados. Sejamos testemunhas da justiça, partilha e solidariedade. Continuemos a gritar pela nossa luta. Companheiro Santo, companheiro Gabriel Mer, vocês estão presentes. Não tenhamos medo, muita ousadia e coragem. É isso que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Obrigado e um grande abraço para todo mundo. Força e coragem. Obrigado, Raimundo, pela tua grande contribuição ao longo da história aqui conosco hoje. Luzarina, consegue ligar o microfone e deixar uma palavra para nós? Boa noite. Agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando. E a nossa responsabilidade como pastoral, como missão, é continuar essa luta. E o Raimundo fez uma boa reflexão e é isso que nós temos que seguir em frente. E o nosso papel hoje é animar esses trabalhadores e trabalhadoras, operários ou não, para essa luta, que essa caminhada que nós tivemos até aqui, que outras pessoas venham continuar dentro da pastoral operária, né? É isso que a gente quer, porque parece assim que o trabalhador está engessado, e nós vivemos hoje uma outra conjuntura, não é? Trabalhador quase sem direitos, e aí ele não se dispõe a lutar por esses direitos e conquistar de novo, que é isso que nós temos que animar. Essa é a nossa missão, é animar esses trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil para continuar essa luta, né? Aquela frase lá do hino do Santo, a luta vai continuar. Eu acho que isso está muito vivo hoje. Tem que continuar essa luta por todos os companheiros e companheiras que se foram. Foram muitos companheiros e companheiras que tombaram nessa luta em todo o Brasil. E isso nós devemos a esses companheiros
e companheiras. Então, eu deixo aqui essa mensagem para os trabalhadores, as trabalhadoras, que é continuar lutando. Infelizmente, estamos vivendo nesse momento de pandemia, mas realmente temos que ir para a rua. Temos que ir para a rua e conquistar os nossos direitos. E a missão da nossa pastoral é essa. E somos nós que somos essa pastoral, né? Nós somos essa pastoral que mudou muito a vida dos trabalhadores neste Brasil todo. Então, a luta continua e a responsabilidade é nossa, principalmente nós que estamos no Colegiado Nacional. Boa noite, Nácia, boa noite, Raimundo, e um abraço ao padre, que foi excelente a refletir. Um abraço, Jardel, e um abraço a todos os companheiros e companheiras da PO de todo o Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Luzarina. Também obrigado pela tua contribuição hoje na Colegiada Nacional da Pastoral Operária. Inácia. Eu quero concluir esse trabalho agradecendo especialmente também a coordenação da Pastoral Operária de Campina Grande, que sempre está empenhada, todas elas, e a atual não é diferente, na economia solidária, é um setor que nós temos muito forte da Pastoral Operária, e eu concluo com um trechozinho da minha monografia, da especialização que eu fiz na Universidade Federal de Campina Grande, que tem como tema a pastoral operária no educação de jovens e adultos e a pastoral operária do Brasil, com ênfase no município de Campina Grande, onde nós fizemos muitas pesquisas, muitos militantes participaram, e eu digo assim, na economia solidária, a educação popular toma corpo e vai fazendo com que as pessoas, através dos grupos de trabalho, enxerguem a capacidade de questionar e construir políticas públicas para corrigir as práticas públicas que não atendem às necessidades da sociedade. Desenvolve economia através da autogestão, estudando em grupos através de trocas de experiências com trabalhadores e trabalhadoras que estão com um potencial que vem desde os conhecimentos iniciais até as altas tecnologias. Outro grupo importante neste processo é o que trabalha com a comercialização, estando tudo em conexão com o grupo de formação, o qual pesquisa, sistematiza e faz com que o movimento tenha consciência que a educação popular acontece no dia a dia da economia popular solidária, quando cada um e cada uma acredita que o resultado de todo este trabalho é construir o bem viver. Então, eu deixo esses dois pensamentos, que a educação que é adotada pela economia solidária é a educação popular. Isso também, economia popular solidária. E o bem viver, que é cuidar da pessoa no todo, e todos juntos. Eu não posso viver bem se a pessoa que está do meu lado não vive bem. Isso é uma lógica natural. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, e os agradecimentos à companheira Zenira, ao companheiro Raimundo, Dom Ângelo, Jardel e Mônica Helena, que nos representa na coordenação nacional. Muito obrigada.
Obrigado a todas e a Raimundo pela contribuição, por essa colaboração rica que nos trouxe nessa noite de hoje. Quero dizer que a nossa semana vai dando continuidade com as atividades, né, no dia 30, que é o dia que celebramos o martírio do companheiro santo. Nós temos às 14 horas, onde teremos um grupo de pessoas que vai até o local onde o santo foi assassinado para deixar lá uma mensagem no chão, onde é pintado o chão, marcado o chão. Todos os anos, um grupo de companheiros e companheiras faz isso, marcando esse chão marcando esse chão onde o companheiro foi assassinado. E às 20 horas, nós teremos uma live organizada pelo Comitê Santo Dias, também de celebração, de memória desse dia, que será transmitida pelo YouTube e pelo Facebook do Comitê Santo Dias, mas nós retransmitiremos também aqui no Facebook da Pastoral Operária, né? Então, quem puder, quem quiser acompanhar, pode automaticamente entrar pelo Facebook da Pastoral Operária e acompanhar a retransmissão que será por aqui. Nós temos também, amanhã, está tudo pronto para nós colocarmos um novo site no ar. Então, entra aí nesse endereço que aparece embaixo, no texto, girando aí, e para a gente acompanhar o novo site. Também vamos colocar no YouTube dois materiais. Um que é esse vídeo dessa live de hoje, nós vamos colocar no YouTube para outras pessoas assistir, também para vocês enviar o link por e-mail, pode enviar o link do Facebook, como pode enviar o link do YouTube, e também um vídeo preparado com depoimentos de algumas companheiras e de alguns companheiros, que será colocado também no YouTube com uma chamada, né, para que a gente possa também celebrar e vivenciar esse momento. Então, acompanhe o Facebook, acompanhe o YouTube, acompanhe o site, nesse momento que a gente não pode acompanhar presencialmente, dar aquele abraço e fazer uma festa, né, mas esperamos que tudo isso possa passar e a gente possa reencontrar novamente. Que Nossa Senhora Aparecida, negra, que veio contemplar e nos visitar por meio dos trabalhadores e trabalhadoras, que ela nos abençoe, que ela abençoe o nosso país, que ela abençoe as nossas lutas e que assim a gente possa continuar vivendo e buscando novos caminhos e celebrando a vida como trabalhador e como trabalhadora. Hoje, como também é dia do funcionário público, funcionário e da funcionária pública, nós também queremos transmitir o nosso abraço a tantos funcionários e funcionárias públicas, trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo muitos e muitos professores que também integram a Pastoral Operária e que caminham conosco. Nosso muito obrigado, nosso abraço, e nós encerramos por aqui. Obrigado, Luzarina, obrigado, Inácia, obrigado, Raimundo, obrigado, Dom Angélico, obrigado a vocês que nos acompanham das suas casas. Um grande abraço, se cuidem e que Deus nos ajude.